Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje daremos continuidade ao nosso tema. Vamos resolver os exercícios do PET volume 2 e na próxima aula eu continuo com a parte teórica, tá? Aqui no PET nós temos campo elétrico e potencial elétrico. Então campo elétrico a gente já viu na aula passada e na próxima aula eu dou sequência com potencial elétrico, tá bom? Então hoje nós vamos resolver os exercícios aqui do PET e encerrando esses exercícios nós retomamos a nossa listinha, aquela lista que está disponível no Google Sala de Aula, tá certo? Então vamos lá. O primeiro exercício. Descreva quais os sinais das cargas na imagem ao lado. Bom, então se vocês bem viram no esqueminha de campo elétrico, quando nós temos cargas, linhas de campo entrando, né, na carga, nós temos o sinal negativo. E quando nós temos linhas de campo saindo da carga, nós temos o sinal positivo. Então, QA é uma carga negativa, QB é uma carga positiva. 2. Desenhe um vetor campo elétrico e o vetor força elétrica sobre uma carga de prova positiva nos pontos C e D. Então, ele quer os vetores. Ctrl C. Deixa eu abrir esse aqui, vai ficar mais fácil. Então, vamos lá. Os vetores. Bom, aqui é importante já reconhecer o sinal das cargas, né, os sinais. Então veja, linhas de campo saindo, QA positivo. Linhas de campo entrando, QA negativo. Ele pediu o vetor no ponto, né? Olha lá. Nos pontos C e D. O vetor força elétrica e o vetor campo elétrico. Então vamos lá. Então veja que o campo elétrico, gente, ele desenhou as linhas de força já. Tá certo? Então o vetor, ele verifica, deixa eu pegar aqui uma retinha, o vetor dele nada mais faz do que ele verifica é uma seta, né, na verdade, apontando no sentido do centro para o ponto. Deixa eu pegar aqui mais uma outra setinha, uma outra linha aqui. O que eu estou fazendo aqui, gente? Eu estou marcando a posição, a linha que liga o ponto até o centro da carga, tá? E o vetor campo elétrico, ele vai estar exatamente nesse sentido, né? Nessa direção e nesse sentido. As linhas de campo resultantes são essas, tá bom? Então vamos pegar aqui uma setinha e vamos fazer aqui um vetor campo elétrico. Agora veja que o vetor nesse ponto, nessa região aqui, ó, é um vetor de uma carga positiva. Então é um vetor de afastamento, tá? É um vetor de afastamento. Deixa eu seguir aqui. Tentar deixar alinhado aqui com a linha que eu fiz. Então, ó, é um vetor de afastamento. Vou tentar deixar mais espesso aqui. Então, tá aqui. Então, o vetor no ponto C, né, o vetor campo elétrico. E vamos desenhar agora o vetor no ponto D. No ponto D tem que ser um pouquinho menor, né, porque a distância é maior, quer dizer. Como a distância é maior, acho que foi esse aqui. Como a distância é maior, o vetor é menor. Lembrar que quanto mais distante, menor é a intensidade do campo. Quanto mais distante da carga, menor a intensidade do campo. Tá? Nesse caso aqui, veja, esse campo ele vai estar já se direcionando já, né, no sentido de QB. Tá bom? Eu estou falando aqui por causa de vetor resultante. Justamente porque nós vamos ter uma influência da carga QB nesse ponto aqui já. Isso vai ficar bem nítido na força.
A força sempre é tangente ao vetor de campo. Então vamos desenhar agora as forças. O vetor de força. Então, a força sempre é tangente às linhas de campo. Então a linha de campo aqui, nesse caso, vai me dar uma força nessa direção e nesse sentido. E aqui também. Tá bom, gente? Bom, então é isso. Aqui, esse exercício é uma análise vetorial, tá? Ele é bem abstrato e talvez não seja interessante a gente trabalhar nesse momento para isso, tá? Por quê? Porque isso daqui é um tipo de análise que é feita, por exemplo, num curso específico de física. Dificilmente você vai ter que fazer essa análise aqui para resolver em uma prova de vestibular ou uma prova de concurso, a não ser que seja específico da área, tá? Mas saber isso é bacana, tá bom? Mas não que seja essencial. Perfeito? Então vamos para o próximo. Duas cargas elétricas de respectivamente 35 coulombs e 3 coulombs estão situadas numa região do espaço. Desenhe um esquema de linhas de campo para esse conjunto de cargas. Determine o valor da força elétrica que uma carga exerce sobre a outra e o campo elétrico de cada carga. Então vamos lá, vamos calcular. O desenho eu deixo para vocês, tá bom? O desenho eu deixo para vocês fazerem aqui na apostila. Aqui, ó, tá? Tem aqui o exemplo das linhas de campo, tá bom? Então, só usar esse exemplo. Então vamos usar esse aqui agora. Vamos lá. Então ele quer que a gente calcule o... Peraí, gente. Deixa eu reiniciar aqui a minha caneta. Agora foi. Vamos lá. Então, ele quer que a gente calcule o campo de cada carga e a força, certo? Vamos lá. Vamos começar com a força, que é mais fácil. Então, a força elétrica é igual a Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Gente, mas ele não deu a distância. Determine o valor da força elétrica que uma carga exerce sobre a outra e do campo elétrico de cada carga. Pera aí, deixa eu ver aqui. Tá errado. Ih, gente, esse exercício não tem como resolver. Olha lá. Ele deu o valor das cargas só. E não tem jeito, porque o campo elétrico, ó, ele pode ser calculado assim, ó, K Q sobre D quadrado, certo? Ou a força elétrica é igual Q vezes Z. Q vezes Z. Então veja, que de um jeito ou de outro, nós precisamos da distância. Esse exercício aqui ele está incompleto. Ele não nos deu a distância. Tá bom? Não deu. A gente pode fazer, colocar um D de 1 metro aqui para resolver o problema, tá? D igual 1 metro. A gente tem que fazer assim. Então a força elétrica vai ser igual a K. Ó, ele não deu o valor de K. Ah, gente, tá muito ruim esse exercício, tá? Eu me recuso a resolver. Tá, vamos. Daqui a pouquinho, nas próximas aulas, eu coloco uns exercícios realmente bacanas pra gente fazer, tá bom? Vamos lá, quarto exercício. Uma impressora a jato de tinta, gotículas de tinta com carga elétrica que atravessam um campo elétrico uniforme E, intensidade 8 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb.
sendo depositadas em uma folha de papel. Descreva com suas palavras o funcionamento da impressora e os fenômenos eletrostáticos que permitem o seu funcionamento. Então, gente, a impressora a jato de tinta, ela funciona da seguinte maneira. Então, eu vou tentar desenhar aqui um esqueminha, por exemplo, como se fosse uma folha, tá? Nessa folha aqui, eu vou querer, por exemplo, imprimir a letra A. Então, eu quero imprimir a letra A. Certo? Vamos tentar aumentar, deixar esse A bem grande. Beleza. Então tá aqui, eu quero imprimir a letra A. Perfeito? Ótimo. Então vamos lá. Então, para imprimir a letra A, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma condição para que a tinta saiba exatamente onde ser depositada. Então imagine aqui, o cartucho de tinta, ele vai liberar uma gota, e essa microgota, uma gota muito pequena, essa microgota ela tem que ir exatamente para aquela região para contornar e preencher a letra A. Então o que vai acontecer é isso. Como que isso vai acontecer? Bom, lá na impressora eu vou ter uma região, um dispositivo que vai polarizar essa folha, criando um campo elétrico direcionado, que é o chamado de campo elétrico uniforme. Então, o campo elétrico uniforme, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? A matéria. Mas veja só, o que é o campo elétrico uniforme? É um campo elétrico formado por uma região, por exemplo, eu tenho cargas positivas aqui e cargas negativas aqui. Então, veja que o campo elétrico uniforme ele vai se dar por setas bem direcionadas, ó. Então, o campo elétrico uniforme é isso. Então, toda vez que eu colocar, por exemplo, uma carga aqui, uma carga aqui, positiva ou negativa, se ela for positiva, se esse Q aqui for positivo, vai surgir então uma força elétrica no sentido das cargas negativas, ó, que ela está sendo atraída por essa região e repelida por essa, tá? Então, essa aqui vai ser uma força elétrica. Força elétrica. Tá? Então, veja, numa região de campo elétrico uniforme, a carga ela anda em linha reta. Tá? Ela vai em linha reta. Por que em linha reta? Porque ela só tem duas opções. Ou ela é atraída ou ela é repelida por um dos lados. Tá? Então, a impressora ela faz isso. Ela cria uma polarização na folha, mas uma polarização bem definida, com lugares e espaços definidos. No caso da letra A. Então, eu crio aqui regiões, tá vendo? Regiões aqui polarizadas, e as gotinhas amarelas de tinta, elas vão preenchendo, então, todas essas regiões. Então, é isso que acontece na impressora. Então, as gotinhas, elas vão vindo, imagina que essa região preta aqui é uma região polarizada. Como assim polarizada? Polarizada por quê? Porque ela tem polo, né? Ou positivo ou negativo. Ela é ou positiva ou negativa. Então, a folha de papel, digamos assim, ela aqui pode ser um exemplo disso. Ó. Então, aqui pode ser a folha de papel. A folha de papel está aqui. Então, na folha de papel nós podemos ter cargas positivas, tá? E aqui na região da impressora, então aqui, na impressora nós temos uma emissão de cargas negativas. Tá? E aí o que acontece? Eu posso polarizar então a minha carga negativamente. Posso colocar aqui uma carga negativa, fazendo com que surja então uma força para cá, ó. Tá vendo? Uma força F, uma força elétrica.
que faz com que aquela gota vá exatamente na região onde eu tenho cargas positivas. Então, nesse caso aqui, ó, eu crio no A, né, uma região, por exemplo, cheia de cargas negativas, mas exatamente no contorno do A. Então, cada caractere que aparece na folha, ele foi uma região polarizada e em que uma gota foi atraída para aquela região. Isso acontece na jato de tinta, certo? Isso na impressão a laser também. A impressão a laser, que é aquela de toner, é exatamente igual. Só que em vez de tinta eu tenho um pó. Um pó polarizado. Um pó é o toner. E aí ele esquenta, né? Por isso que a folha sai bem quente na impressão a laser. Ele esquenta para derreter esse pó. E aí a hora que o pó derrete, ele fica naquela região em que ele foi atraído. Tá bom? É exatamente assim que funciona. Então é isso, gente. Assim que funciona uma impressora jato de tinta. O 5. Duas cargas pontiformes, Q1 6 coulombs e Q2 menos 2 coulombs, e são separadas por uma distância d. Marque a alternativa que melhor representa as linhas de força entre as cargas e explique sua resposta. Bom, eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa. Então aqui, na carga positiva, eu tenho que ter a região de campo com setas se afastando da carga, ou seja, saindo da carga. E em Q2, uma carga negativa, eu tenho que ter setas entrando nela. Certo? Então vamos ver? Saindo. B está errado. A seta tinha 2, está saindo do menos 2, então está errado. Saindo do 6, entrando no menos 2, só que está meio torto isso aqui, tá vendo? Ele está meio torto por quê? Porque ele deve estar colocando como diferença de campo, né, por causa da carga. Menos 2 e 2. Ó. Aqui, ó, a região a letra A, seria assim se essas cargas fossem iguais, tá? Como a gente tem a mais intensidade em 6, porque a carga é maior, eu vou ter mais setas saindo de 6 do que entrando em 2, menos 2, tá vendo? Então a alternativa correta é a letra C. Então na carga positiva as setas têm que sair, e na carga negativa as setas têm que entrar. Só que sai mais setas de 6 e entram menos setas em 2 por causa do valor da carga. E a letra 6 e 7, gente, são pesquisas, tá? Poder das pontas, porque na região que eu tenho pontas, eu tenho uma situação de assim, que é mais propícia para que as cargas elétricas sejam conduzidas. E a gaiola de Faraday, como funciona a gaiola de Faraday. Então, no poder das pontas, gente, isso explica, por exemplo, por que o para-raio é pontudo. Porque você não pode abrir um guarda-chuva na praia, numa tempestade. Por quê? Porque justamente as pontas são regiões em que você vai haver uma maior incidência, uma maior concentração de cargas elétricas e, consequentemente, uma região mais provável em que essas cargas sejam conduzidas. Então é isso, num campo aberto você nunca deve ficar com um guarda-chuva. No campo aberto, eu falo, uma região aberta, que nem o mar, a praia, você nunca deve ficar com um guarda-chuva aberto, um guarda-sol que seja. Ou você mesmo, às vezes a única ponta que tem lá é você. Então um raio vai cair na sua cabeça, se você for a única opção para ele. Por isso que é importante ter para-raio na cidade. Porque os para-raios, eles atraem os raios, justamente isso. Ele atrai o raio e aterra ele. Os para-raios, eles são aterrados. É um fio, é uma haste de metal bem alta conectada a um fio na Terra. Então ele pega o raio, põe na Terra e esse é o caminho natural do raio. Então é isso. E a gaiola de Faraday é uma região blindada. É uma região em que as cargas não podem entrar. Justamente porque há a condução de carga externa. Então é como se você estivesse dentro de uma gaiola mesmo, e nessa gaiola a parte externa conduz as cargas e a parte interna fica livre dessa condução. Tudo bem? Então eu deixo essa pesquisa para vocês, para que vocês possam aprender um pouco mais sobre o tema. Se eu encontrar alguns vídeos eu coloco lá no grupo para gente, tudo bem?
Então é isso, gente. Essa listinha aqui tá bem fraquinha. Na próxima aula a gente dá sequência e continua com os nossos estudos, tá? Não esqueçam de registrar tudo no caderno. E bons estudos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.